programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de conversar com o presidente da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Estado do Paraná. É o senhor Carlos Henrique Agostini, mais conhecido, carinhosamente conhecido como Kaique. Ele também é diretor executivo do Grupo Verde Vale de Comunicação, que compreende o jornal O Comércio, jornal quase centenário, e também compreende a rádio FM Verde Vale, Portal V-Vale, Girafa Comunicação Interativa e CBN Vale do Iguaçu. Meu caro Kaique, posso assim te chamar? Prazer enorme falar com você. Você sempre tem novidades, você é uma pessoa atualizada, um grande eleitor. Isso não é rasgação de seda de forma alguma, porque pessoas jovens como você estão preparando com certeza uma cidade melhor, um município melhor, um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Porque a influência da leitura positiva transforma o ser. E quando nós queremos mudar o mundo, nós temos que começar exatamente por nós. Então seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito obrigado, professor. Sempre muito gentil, palavras pesadas. Eu gosto de pensar que eu estou tentando contribuir um pouco para melhorar a minha cidade, a vida das pessoas ao meu redor. Tenho tentado tocar o meu dia a dia baseado nesses princípios. Espero estar contribuindo, o futuro vai dizer. Não estou muito preocupado com o dia a dia, estou preocupado com o futuro. Então vamos tentar plantar para colher coisas boas. Eu tenho certeza, o presente, tá? Ele vai dar a resposta no futuro. E se o presente é bom, com certeza está elaborando um presente, um futuro melhor ainda. Kaique, querendo cumprimentar o nosso público, por gentileza, fique à vontade. Quero agradecer a gentileza da participação no programa mais uma vez. Você sabe que eu admiro o teu trabalho, da tua equipe e da TV Cultura, principalmente aqui da TV 1000 também, União da Vitória. É importante termos veículos de comunicação com qualidades diferentes, com lideranças diferentes, com pensamentos diferentes. A pluralidade de veículos de comunicação também ajuda a construir uma sociedade mais saudável. Então aqui em União da Vitória, em Porto União, nós temos veículos de comunicação muito plurais. Na área de radiodifusão, são 6 emissoras de rádio, mais a televisão, mais as afiliadas das grandes operadoras aqui de televisão do país. Então, nós realmente temos um ambiente diferenciado no Vale do Iguaçu na radiodifusão. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Serve de exemplo e referência para quem quer seguir esse caminho, que é possível, exatamente, diversos grupos, estar trabalhando numa mesma região, numa mesma área. Meu caro presidente Kaique, o que é a AERP e qual a sua finalidade? Eu sei que você já foi presidente de tantas instituições ligadas ao meio de comunicação, mas hoje está nesse comando, era vice, assumiu e agora você tem aí 2022 até 2024. Por gentileza. A AERP é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, de radiodifusão. É uma entidade com 60 anos aqui no Paraná. É a principal entidade que representa o setor de rádio e TV aqui no estado. Então nós representamos hoje aproximadamente 320 emissoras de rádio e televisão no estado, é um total de 350. Essa diferença aí de aproximadamente 30 são as afiliadas. Normalmente a gente tem a cabeça de rede da televisão afiliada na entidade e aí não precisa ter as afiliadas locais, Então é essa que dá a discrepância dos números. Então a gente representa absolutamente aí as emissoras de rádio e televisão do estado e defende os interesses dela. Não apenas na questão associativista, mas muito nessa discussão sobre o papel da radiodifusão na sociedade atual, como melhorarmos o mercado que nós estamos inseridos. E o mercado de radiodifusão é um mercado muito interessante, porque ele lida muito com a publicidade, com a propaganda. E esse é um mercado que, assim, os últimos dados mostram que para cada real que você investe em publicidade e propaganda, R$8 você adiciona na economia pelo trabalho que essa cadeia faz girar. Então a área da comunicação ela é muito pujante, muito importante e ela é necessária, assim, um chacoalhão. O comércio e o serviço trabalha muito próximo da comunicação, mas é importante que a indústria também passe a olhar como é importante fomentar a comunicação local. Aqui no Vale do Iguaçu, por exemplo, é um dos lugares onde a indústria também investe muito abaixo da média
do que a indústria nacional e internacional investe em comunicação. A indústria é um motor importante e é muito importante que ela participe das atividades de comunicação na sua região, nas suas cidades. Muito bem. Kaique, projetos da AERP de 2022 até 2024 sob o teu comando. Eu sei que você tem uma diretoria extremamente eficiente, todas as pessoas estão conscientes da sua função e isso ajuda a um desenvolvimento e atender realmente aquilo que vocês estão propondo a fazer. Por gentileza. Não posso negar, professor, a nossa equipe realmente é muito qualificada, seja a equipe que trabalha na associação, que é os nossos executivos, as pessoas que tocam os departamentos, mas principalmente a nossa equipe da diretoria é uma equipe muito competente. Afinal de contas, até as principais lideranças, né, os proprietários dos principais veículos de comunicação do estado do Paraná fazem parte da diretoria. Então você tem aí os diretores da RPC, os diretores, os proprietários, né, da RIC, do SBT, da Transamérica, da Jovem Pan e de várias outras, da Rede T, da Rede CBN participando. Então você tem assim grandes empresários com mentes muito diferentes, mas que quando sentam na mesma mesa, coisas muito positivas acontecem. Nós fizemos assim, um dos nossos propósitos é ter a AERP exatamente concatenando, se ela conseguir fazer isso sempre com muita maestria, ela conseguir usar a força dos seus associados, que é da comunicação do rádio e da televisão do estado, para um mesmo fim, nós temos uma força assim que é muito difícil igualar com outros meios, inclusive os digitais. Então, por exemplo, nós lançamos uma campanha de doação de sangue que ela passou a ser uma campanha perene, ela permanece inativada dentro das emissoras e conforme o banco de sangue regional precisa, ele simplesmente comunica às emissoras e elas botam essa campanha de novo no ar e aí com muita velocidade a gente acaba contribuindo para que as pessoas se desloquem ao banco de sangue e refaçam aí os estoques de sangue, que é um momento tão importante, inclusive agora final de ano, muita viagem, acidente, essa coisa toda, né, que é a parte trágica. Então assim, há uma sinergia muito legal entre as emissoras e o EMEPAR no Paraná. Além disso, nós estamos tentando colocar em marcha um processo comercial mais coeso. O primeiro deles é transformar a possibilidade de que os clientes comprem rádio e televisão no Paraná no modelo de mídia digital com a famosa mídia programática, que é quase um leilão que permanece no ar 24 horas por dia, onde as emissoras colocam à venda o tempo disponível que não foi vendido no departamento comercial normalmente. Isso traz um dinheiro novo para o rádio, para a televisão. Se a gente conseguir colocar isso em marcha com o tamanho que nós imaginamos, isso vai representar aí uma receita nova na casa de 10% a 20% talvez das emissoras e vai ser um lufo novo. E normalmente o rádio, principalmente, que é um veículo que está muito presente nas cidades onde ele está inserido, a televisão já é um pouco mais macro, né? O rádio normalmente reinveste isso em pessoas, então é muito fácil você encontrar assim, pessoas talentosas nas cidades onde você visita. Na menor que ela seja, vá na emissora de rádio. Você normalmente vai encontrar lá pessoas com habilidades diferenciadas, comunicativas, talentosas e ali você vai encontrar assim, uma mina de ouro de conhecimento de coisas importantes. Então, o dinheiro novo para o rádio acaba fomentando, assim como a publicidade, uma transição, um investimento em pessoas que é muito importante para manter vivo aí, não só os negócios da comunicação, mas outras áreas correlatas. Muito bem. Presidente Kaique, o que é infodemia? A palavra que poucos conhecem, escutaram ou entendem. Então, melhor para falar sobre infodemia é o próprio presidente da AERP, por gentileza. Obrigado pela pergunta, professor. Realmente ela é uma palavra que assusta, né? À primeira vista, assim, a primeira ouvir, ela te leva talvez a misturar um pouco esse conceito da pandemia, de coisas ruins, né? No fundo, assim, o conceito de infodemia é o excesso de informação que acaba criando essas condições pandêmicas na cabeça das pessoas e, por consequência, na coletividade. Por que é o excesso de informação? Tem duas referências importantes aqui. Os últimos 10, 20 anos, o avanço da tecnologia, das mídias sociais, eles criaram essa percepção, e que é falsa, de que as pessoas não precisam conhecer nada a fundo. Quando elas quiserem informação, elas pegam o celular, acessam a internet e pesquisam. Isso não é verdade. Muitas vezes o cérebro humano ele trabalha criando ligações, né, concatenando informações que você precisa estar na cabeça com uma certa estrutura, com uma certa quantidade e qualidade de informação para que ele te gere referências importantes. Quando você tem essa informação sempre rasa, eu quero saber agora qual é o prédio mais alto de União da Vitória. Você vai lá e pesquisa agora e dá o nome lá, sei lá que seja o Executive Center, eu não sei se é, né, um exemplo.
De repente, assim, você lê essa informação e só ela sozinha ela não significa nada. Mas se você perceber que, eventualmente, você vai pesquisar quais são os prédios mais altos, vai entender que o Executive Center foi o primeiro, foi construído há mais de 20 anos. Hoje tem talvez 2 ou 3 prédios que já estão em vistas de concluir o próximo andar e passar. E que nos próximos 10 anos nós vamos ter talvez 7 ou 8 prédios com o dobro do tamanho do Executive Center. Esse tipo de informação ele complementa isso e nos ajuda a chegar em algum lugar. Mas a infodemia, a parte mais trágica disso é que além dessa falta, dessa percepção errada, onde as pessoas não buscam profundidade na informação, as pessoas estão naturalizando a informação ruim, a informação de fontes duvidosas e que muitas vezes, eu li esse conceito ontem e achei fantástico, as pessoas pararam para olhar quem é que está fornecendo aquela informação e qual o propósito disso. Essa dúvida que tem sido colocada em cima do jornalismo, ela não é uma coisa de agora. O jornalismo sempre foi questionado, a comunicação sempre foi questionada. A diferença é que com as mídias sociais, a percepção do questionamento passou a ser muito maior. No fundo, o jornalismo sempre foi uma ferramenta que mais ou menos 7 a 10% das pessoas apenas tiveram acesso e têm vontade de consumir informação. Ler jornal, por exemplo, por mais que o jornal tenha migrado para o digital, ler uma matéria, uma reportagem completa, complexa, leva tempo. E é duro você ter um português correto, ler aquilo. O fato é que as pessoas têm dificuldade de compreender texto, têm dificuldade de se manter com a atenção focada por mais do que 5 minutos em alguma coisa, e isso é muito ruim. Informação competente, informação com qualidade, você não consegue passar em 2 ou 3 minutos. E isso é muito difícil, e as pessoas passaram a naturalizar isso. A infodemia mistura um pouco desses conceitos e tenta mostrar para as pessoas que elas precisam se afastar um pouco dessa questão pontual da informação rápida de 140 caracteres ou coisa assim, pequenos vídeos curtos explicados por alguém ou vozes no WhatsApp que aparecem e você não sabe quem. Agora, é um conceito difícil porque ele vai contra o que é natural das pessoas. Muito bem explicado. Não sei se bem explicado, mas é complexo. Mas aí o pessoal já vai consultar. Puxa a palavrinha, consulta e já tem o resultado. Meu caro presidente Kaique, responsabilidade, através dos meios de comunicação, todos eles, no momento em que há uma eleição em um país. Qual é a sua opinião? O senhor vai responder no segundo bloco. Tudo bem? Tá ótimo, obrigado pela pergunta. Ótimo. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença do jovem Carlos Henrique Agostini, que é presidente da AERP e diretor executivo do Grupo Verde Vale de Comunicação. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a presença deste magnífico, jovem, empresário, enfim, uma pessoa que a gente aprende muito sabendo escutá-lo. Carlos Henrique Agostini. Eu não gosto de mentir e não gosto de fazer rasgação de seda. Apenas aproximo da verdade aquilo que eu falo. Gostou, Caí? Boa essa, boa. Você é um mestre das palavras, professor. Você é um mestre das palavras. Para quem não falou até 3 anos de idade, tá bom, né? Tá compensando bem, tá compensando bem. Minha mãe, 94 anos, eu chego, diminui. Kaique, para mim é uma satisfação estar falando contigo, sem rasgação de seda. A satisfação é minha, professor. Porque como é importante nós oportunizarmos o outro falar, saber escutar. E você está no mundo da comunicação. E quando a pessoa não tem a capacidade de escutar, jamais terá a capacidade de aprender, com certeza. Mas eu te perguntei algo de responsabilidade, da importância da mídia, né, nas comunicações, numa época de eleição de um país. Por gentileza. Bom, professor, eu acho que cabe um paralelo primeiro, que é importante as pessoas entenderem, né, ou tentarem entender assim, o trabalho da mídia profissional, como de qualquer outra empresa profissional, normalmente ela é executada por mais de uma cabeça, por várias mãos.
Então, assim, não há compromisso com erro, não há compromisso com vender inverdades ou nada desse tipo, até porque a gente trabalha a várias mãos, a várias cabeças, né? E várias cabeças pensam melhor do que uma normalmente. O nosso ambiente, eu pego o Grupo Verde Vale como exemplo, o nosso ambiente é um ambiente complexo, de muitos profissionais, aqui talvez as pessoas não saibam, nós trabalhamos mais de 40 pessoas aqui dentro. As altas discussões, os temas complexos são debatidos em mais de 5 ou 6 pessoas, todos com uma história de vida, com uma jornada profissional diferente, e isso nos ajuda a peneirar os melhores ângulos para abordar temas, discutir e aceitar o contraditório. A gente nem sempre converge com a mesma ideia nos temas, né? E isso é uma diferença básica muito importante entre o jornalismo, a comunicação profissional e a expressão livre da opinião dos indivíduos, tá? Isso é importante perceber que são duas coisas distintas do que nós estamos falando. Essa foi uma eleição muito complexa, difícil, essa coisa do embate entre dois polos, né, da polarização aqui. Agora, eu repito assim, não tem nada de novo, A gente foi levado pela pressão, mais uma vez, desse algoritmo maluco que é a mídia social. Poucas pessoas percebem isso, mas o mundo está de joelho na mão de 3 empresas, gente. Então, para quem achava que era ruim, a Globo ser o bicho papão do Brasil, nós temos 3 empresas que estão dominando o mundo em informação de mídia social. E os seus algoritmos estão criando essa situação. Entre a tua palavra linda, bonita e o incentivo, professor, a fazer o bem, e o meu gesto de fazer maldade, eventualmente de fazer prejudicar o outro, contar mentira, o algoritmo coloca a minha fala muito superior, com muito mais visualização do que a tua. Um algoritmo que faz isso conscientemente, eu sei que ele fala consciência de algoritmo é uma besteira, mas um algoritmo que foi programado para fazer isso não é uma coisa do bem. Mas as pessoas gostam, ativa um sentimento, né, de combate, de guerrilha, de querer estar certo. Se identifica com isso, né? E isso é muito ruim. Quando você traz esse ambiente para a eleição, mais uma vez, as pessoas foram levadas a realmente achar que ou votávamos em um, ou votávamos em outro, ou seria o fim da liberdade na Terra, fim do Brasil e essas coisas todas. E isso não é verdade. A prova de que isso não é verdade é que é uma coisa muito simples, inclusive. O senhor deve estar já trabalhando aqui, fazendo programa na televisão há talvez 10 ou 15 anos, certo? Quantos prefeitos passaram em União da Vitória e Porto União? Quantos governadores passaram? E quantos presidentes da República? E eles vão continuar passando. A política passará e nós ficaremos. Quem trabalha todo dia precisa executar o seu melhor trabalho, independente de quem está no governo. Não vai mudar nada, nós vamos ter que continuar trabalhando. Óbvio que a gente quer vencer a eleição, óbvio que a gente quer colocar, que o nosso candidato ganhe, vencer é importante. Mas perder faz parte, vem novas eleições, daqui 2 anos municipal, daqui 4 anos novas eleições. Dito tudo isso, não quero fugir da tua pergunta. A diferença para os veículos de comunicação, principalmente para o rádio e para a televisão, é que nós somos os veículos mais regulamentados e regulados do Brasil. Tá? Isso é muito importante, assim. A legislação nossa que rege o que o rádio e a TV podem fazer nas eleições, ela é brutal. Nós respondemos ao Ministério Público local, estadual, nacional, aos partidos, a uma série de atores durante as eleições, e a lei é a mesma desde 1997, certo? Então, assim, e inclusive a lei é inteligente. Por que é importante que os veículos se sujeitem à legislação e principalmente ao controle dos partidos? Porque ninguém melhor que o teu opositor para te fiscalizar. Então o que acontece? A emissora de rádio e televisão tem que colocar o horário eleitoral gratuito, dar direito de resposta, colocar a opinião divergente dos candidatos no ar. E quem é a primeira pessoa, quem é o principal ator que cobra o veículo caso ele compreenda que nós não estamos fazendo a coisa correta? É o opositor. Se eu coloco o candidato A no ar e ele fala algo que o candidato B não gosta, é o candidato B que vem aqui e diz para mim: ô rádio, eu quero falar que eu não concordo com isso. Então nós somos altamente fiscalizados, altamente regulamentados e multados com muito peso e com rigor da lei, quando erramos, né? Então, assim, a responsabilidade em relação à radiodifusão, ela é muito séria, é assim desde 1997, desde que a nossa legislação foi atualizada, e ela é muito pesada. Por isso, assim, em sã consciência, obviamente que nenhum ser humano, que é quem rege os negócios de radiodifusão, são as pessoas que estão atrás do microfone, atrás das câmeras, nenhum ser humano é infalível.
pessoas podem errar, podem cometer falhas e durante o período eleitoral isso nos responsabiliza de uma maneira muito brutal. Ninguém faz isso porque quer e quem eventualmente, e que seria a exceção, né, da regra, a regra é a radiodifusão faz comunicação com maestria, tentando fazer o bem, levar o melhor do Brasil para o brasileiro, o melhor do Paraná para o paranaense, o melhor de União da Vitória para quem é de União da Vitória. O contrário sempre pode acontecer. E as pessoas que usam o seu poder de comunicação para fazer o mal são punidos pela lei. Basta que o mecanismo da justiça seja provocado. União da Vitória, Porto União tem uma história linda de radiodifusão, mas tem também uma história linda na justiça de punições a excessos e muitas vezes correção de falhas. Então esse é o dia a dia do Brasil, esse é o dia a dia da eleição. Os veículos têm responsabilidade e o que nós cobramos, não apenas nessa eleição, que foi um marco importante, é que está na hora de responsabilizar as mídias sociais. Porque tem 3 gigantes que estão fazendo o que querem com as civilizações do mundo afora, do mundo, principalmente do mundo ocidental. Poucas pessoas estão vendo isso. A Alemanha já começou a botar a mão da justiça em cima disso, a Inglaterra começou a legislar com coragem, o próprio Estados Unidos está começando a fazer um movimento. Eu não tenho dúvida que ele é necessário. Assim como a regulamentação sempre chega depois de que os veículos, depois da invenção, né? O rádio e a televisão aconteceram a mesma coisa. Os primórdios do rádio e da TV foram sem regulamentação praticamente. E a regulamentação veio na sequência para mostrar e deixar claro aquilo que deveria ser feito e o que não poderia ser feito. Está na hora de regulamentar as mídias sociais. É interessante porque o público às vezes não percebe, quando ele vai perceber ele já está envolvido. Então essa maneira sutil, essa pseudo-ideia faz com que a pessoa não tenha essa consciência para onde está sendo levado. Tem um exemplo, me permita, bem rápido, professor. Tem um exemplo bem prático, assim, talvez as pessoas não saibam, mas a empresa, veículo de comunicação, no nosso caso aqui, a CBN Vale do Iguaçu, né? A empresa que está dentro dessa casa, o que acontece? Qualquer coisa que seja veiculada na CBN Vale do Iguaçu, ela, no final da discussão, antes de qualquer outra, é o seguinte: se o senhor usar o microfone da CBN Vale do Iguaçu para falar uma calúnia para alguém, a responsabilidade é da CBN. Se o senhor fugir da sua, a responsabilidade é nossa. É engraçado, né? Na mídia social, alguém que não se identifica vai lá e acusa uma outra pessoa, isso cria uma visualização lá de 1 milhão de pessoas, acaba com a personalidade, acaba com famílias, e aí o Twitter, o Instagram, o Facebook vira para a justiça e fala: eu não sei quem é, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que usam na minha plataforma. No rádio, na televisão isso não existe, no jornal impresso isso não existe, nós somos responsáveis. Esse é o primeiro horizonte dessa discussão da regulamentação das mídias sociais, que é importante. Mas a gente não precisa poder se identificar. Isso é muito importante também. Há situações que é preciso preservar a fonte. É por isso que o jornalismo profissional está aí e é por isso que existem mecanismos de controle e mecanismos para preservar a fonte quando o assunto é muito sério e quando a exposição da fonte pode levar ela, inclusive, muitas vezes a óbito ou à prisão. Então, existem mecanismos no jornalismo para a gente tratar disso. Na mídia social não tem e está na hora de ter. Tô bem. Meu caro presidente Kaique, tudo começou com o rádio e nós sentimos 100 anos do rádio. Qual é a sua opinião? Porque quando apareceu a televisão, parecia que o rádio ia desaparecer. Pelo contrário, mais forte do que nunca. Gostaria de saber a opinião do presidente dos 100 anos do rádio. Olha, professor, o senhor já começou dando a resposta, né? Já mataram o rádio umas 2 ou 3 vezes nesse centenário, né? Mas não fizeram o funeral, né? Não fizeram o funeral. Eu acho que o rádio é o seguinte: o rádio é um veículo que... Tem um colega nosso que costuma dizer o seguinte: se o rádio nascesse hoje, ele seria vendido assim. Imagine um veículo de comunicação que você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo para consumir ele. Imagine um veículo que é companheiro, imagine um veículo que você pode usar ele como referência a qualquer momento do teu dia sem atrapalhar ninguém. Imagine um veículo que é muito barato, imagine um veículo que fala com centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Imagine um veículo que não tem gargalo, que você pode assistir várias pessoas e ele não para, ele não trava, ele não cai. Esse veículo é o rádio. Nasceu há 100 anos, continua sendo. Essas características do áudio e do rádio, elas estão voltando com força, acho que não só a pandemia, mas um pouco desse excesso da infodemia que criou muitas doenças psicológicas, estraçalhou famílias e relacionamentos.
negócios inclusive, eu acho que há uma onda iniciando de que as pessoas estão percebendo que elas precisam voltar a dar atenção para aquilo que é humano, para aquilo que elas são na sua essência. E isso está muito distante daquilo que as pessoas pintam na mídia social. O rádio está recuperando um papel preponderante, não é só o achismo. As pesquisas do Ibope recente mostram isso, não só no Brasil como no mundo, que o rádio está recuperando esse papel, seja pela audiência, seja pelo mercado anunciante. O mercado anunciante está voltando a colocar dinheiro no rádio com mais força, com mais qualidade, percebendo a importância de ter um veículo companheiro. O rádio está sendo ouvido não apenas pela antena, pelo digital, mas também pelas caixas inteligentes, pelo celular e outras plataformas. Você está no carro e tal, e é um companheiro. Você pode deixar o rádio ligado e está brincando com seu filho, está fazendo outra coisa, lavando roupa, como tantas e tantas pessoas já fazem. Isso é um hábito importante, saudável e sadio. A televisão tem essa mesma referência, está recuperando um espaço importante, está também participando de outras plataformas, mas o rádio, eu arrisco dizer o seguinte, o rádio vai mais 100 anos aí com uma certa tranquilidade, porque enquanto não aparecer uma tecnologia que consiga fazer o que o rádio faz, com o valor que o rádio faz, sem ocupar um espaço na cabeça das pessoas, podendo ser companheiro, o rádio vai permanecer sendo um veículo importantíssimo e um acessório importante em qualquer campanha e muitas vezes um protagonista para a divulgação de mensagens ainda mais importantes. Existem marcas, existem políticos, existem autoridades que já perceberam o valor do rádio. Mais gente está descobrindo o valor do rádio e nós teremos aí uma jornada muito importante na próxima década de positivismo e de valorização do rádio. Então, podemos dizer que o rádio é imortal? Acho que é um bom desafio, professor. Matar o rádio vai ser um desafio importante. Para quem resolver ter esse foco, até porque o rádio, inclusive, é guerrilha, né? Eu costumo brincar que, assim, enquanto tiver uma antena de rádio transmitindo, você sempre vai ter uma voz falando, né? Muitas guerras do passado mostraram isso, inclusive. Com certeza. Né? Então, rádio é resistência, rádio é guerrilha, rádio é ocupar espaço, rádio é talento, é criatividade, é credibilidade de quem está atrás do microfone. Isso é muito importante, são características essencialmente humanas. E enquanto houver ser humano, vai haver rádio. É liberdade e democracia. Liberdade e democracia. Meu caro presidente, falamos em 100 anos. E o que dizer de 100 anos da propaganda no estado do Paraná? Nosso tempo está curto, mas preciso que o senhor coloque. Serei muito rápido. Obrigado pela lembrança, professor. Então, esse ano, 2022, né, é os 100 anos do rádio no Brasil. Por acaso, fomos descobrir que também é os 100 anos da criatividade da propaganda no Paraná. E aí, assim, devido à eleição, devido à pandemia, devido ao processo político eleitoral e à Copa do Mundo, muitas das ações e das atividades que celebrariam os 100 anos do rádio e também a criatividade da publicidade paranaense, elas acabaram sendo postergadas para o ano que vem. Então, o que eu quero dizer é assim, a publicidade paranaense é muito premiada, nós temos publicitários de mão cheia, reconhecidos no Brasil e no mundo. E assim, a partir de 2023, na verdade em 2023, nós vamos celebrar e mostrar pelo rádio e pela televisão do Paraná boa parte daquilo que a criatividade da propaganda paranaense foi capaz de criar nesses 100 anos, mas vamos começar a pintar o quadro daquilo que nós vamos fazer nos próximos 100. Acho que todo mundo aqui vai fazer parte disso, para você que está ouvindo, para você que está nos assistindo também. Seja bem-vindo ao barco do rádio, da televisão, da criatividade e nós vamos junto construir uma União da Vitória, uma Porto União, um Vale do Iguaçu, um Paraná, uma Santa Catarina e um Brasil melhor, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Meu caro presidente Carlos Henrique Agostini, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, queremos agradecer imensamente sua produtiva entrevista, conhecimento que o senhor trouxe realmente à tona para os nossos telespectadores e em nome dessa equipe maravilhosa que me aguenta, que suporta e nós estamos iniciando aqui na TV o primeiro programa de 2023. Eu trouxe o senhor exatamente no sentido de mostrar que coisas boas teremos em 23 e dentro da AERP, que o senhor é presidente, até 24 também teremos coisas maravilhosas devido à grande equipe que o senhor comanda, pessoas profissionais, responsáveis, que acreditam na comunicação como meio de transformação da sociedade mundial. Então, nosso muito obrigado à sua pessoa e precisamos que o senhor deixe uma mensagem para os telespectadores para 2023, por gentileza. Obrigado, professor, você é muito gentil. Quero só lembrar que nós vamos ter em 2023 o Congresso Paranaense de Rádio e Televisão, um grande congresso.
Mas quero dizer o seguinte, que acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é que nós temos um Brasil para construir, assim como tivemos nos últimos 50 anos e vamos continuar tendo nos próximos 50 anos. Mas ninguém precisa pensar em construir o Brasil como um desafio lá em Brasília ou algo assim. A gente constrói o Brasil construindo a nossa relação com as pessoas próximas, cuidando daquilo que a gente pode fazer. Então, modifique um hábito que você não gosta, ajude alguém do teu lado, construa algo, dê um passo a mais, avance, estude, melhore, estenda a mão para quem você tem dificuldade, eventualmente, ouça pessoas novas, sempre um prazer falar com gente inteligente, dê um passo a mais, vá mais longe, conheça o que você não conhece. Mudando o nosso dia a dia, fazendo o que está perto, o que está fácil de fazer. Se cada um de nós fizermos isso, nós vamos ter um país muito rápido e muito melhor. Basta cada um fazer sua parte pertinho, rapidinho, sem sair muito, inclusive, da zona de conforto, que quem produz um pouquinho a mais todo dia acaba produzindo um resultado muito maior do que quem sai rapidamente querendo construir aquilo que não fez da noite para o dia. Então, a minha ideia é essa, vamos construir devagarinho junto, estenda a mão, converse, não tenha medo de errar. E é isso, ficar caído é uma opção. Se cair, levante e vamos embora. E tá cheio de gente aí querendo estender a mão para você, acredite nisso. Pegue a mão que está estendida, não tenha medo, não tenha coragem, vamos junto. Obrigado, muito bem. Parabéns, admiro o teu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço a minha equipe que realmente conduz, dá a oportunidade de nós socializarmos pessoas, mostrar os talentos que temos e socializar o conhecimento e dizer como estão as coisas. É um modo de nós transformarmos e construirmos. E, meu caro Kaique, para essa construção eu tenho uma frase que eu não abro mão e repito toda semana. E eu assino embaixo ela, viu, professor? Bom, muito obrigado. Não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. E feliz 2023. Um abraço.